E aí, pessoal, tudo bom? Salve, salve, meus consagrados. Estou aqui de volta. Essa semana eu quero desenvolver uma atividade diferente com vocês. Eu lembro que nas últimas semanas nós estávamos desenvolvendo algumas temáticas referentes a valores, só que nessa semana nós decidimos dar uma pausa nesse tema, a qual nós vamos retornar a esse tema mais para frente. E hoje eu quero falar sobre um assunto muito importante com vocês, que é sobre o trabalho infantil. Esse tema é um assunto, né? É um programa desenvolvido pela escola, né? Chamado PSE, Programa de Saúde na Escola. E hoje eu quero falar sobre o trabalho infantil. Eu quero saber de vocês, quero ver o que vocês acham, quero pedir para vocês refletirem sobre este assunto, sobre o que é o trabalho infantil, como ele funciona, é certo, é errado, quais são os direitos da criança, né? Quais são os seus direitos. Então quero que vocês reflitam hoje sobre esse tema. E eu quero ajudar vocês a refletir sobre esse assunto. Ok? Vamos começar? Primeiro, quero desconstruir alguns mitos sobre o trabalho infantil. Quero desconstruir alguns conceitos, algumas informações. Muitas pessoas, quando se fala bem assim, tem que colocar essas crianças aí para trabalhar, né? Muitas pessoas que são a favor, que se dizem a favor do trabalho infantil, infelizmente nós temos isso na nossa sociedade, eles justificam essa aprovação, esse pensamento, dizendo assim, é melhor trabalhar do que ficar na rua, sem fazer nada, mendigando, usando drogas ou cometendo crimes. Tem pessoas que dizem isso. Outras pessoas, por exemplo, vai dizer assim, meninos e meninas pobres devem trabalhar para ajudar suas famílias. Porém, o que nós precisamos refletir, eu peço que vocês reflitam, pensem sobre essas duas afirmações da seguinte forma. Cada família, cada criança vivem em realidades diferentes. Tem modos de vida diferentes. Hoje, na nossa sociedade, infelizmente, não há uma justiça social. Justiça social se a nossa sociedade existisse a justiça social, todas as pessoas teriam os mesmos direitos. Hoje, infelizmente, na nossa sociedade, nem todas as pessoas têm os mesmos direitos, né? Que a gente chama esse processo de desigualdade social, né? Então, seria justo meninos e meninas pobres trabalhar para ajudar as suas famílias e perder o direito de viver a juventude? A juventude é o que? Brincar, estudar, viver cada fase de desenvolvimento da vida. Enquanto outras pessoas com mais condições têm o direito de estudar, têm o direito de brincar, de viver cada etapa da vida, né? Tem uma frase que as pessoas dizem muito, que é essa aqui, ó. Ele e ela trabalhou quando criança e, graças a isso, virou uma pessoa importante depois. Será que isso acontece com todo mundo que começou a trabalhar quando criança? E aquele menino ou aquela menina que é obrigado a trabalhar catando lixo? Será que no futuro essa pessoa será importante? Conseguirá alcançar sucesso financeiro, sucesso de vida? Será que ao invés de ela estar tendo oportunidade trabalhando, ela não está perdendo a oportunidade de ter um futuro? Então quero que vocês reflitam sobre isso, né? Tranquilo?
Quero que vocês analisem agora. Eu escrevi bem assim, ó, meninos e meninas que trabalham. Né? Meninos e meninas que trabalham. Vamos ver as consequências. Existem consequências quanto a isso. Né? Tem pessoas que dizem que não há consequências, mas há consequências. Vamos começar ali pelo primeiro, lá em cima, no canto esquerdo. Meninos e meninas que trabalham, eles são retirados do convívio da família, impedidos de brincar, descansar e estudar. Há um tempo atrás eu estava conversando com alguns alunos sobre o processo de globalização, de industrialização, e estava falando com eles sobre aquela marca Nike de tênis, né? Existe uma fábrica da Nike nas Filipinas, onde crianças produzem o calçado. As crianças produzem o calçado que hoje nós compramos nas lojas e calçamos. A mesma coisa acontece com aquela marca de tênis All Star. Né? E por que isso acontece lá? Porque lá não existem muitas leis, como aqui no Brasil, que protege a criança e o adolescente do trabalho infantil. E aquelas crianças desses países trabalham o mês inteiro e o dinheiro que ela ganha com o trabalho, ela não consegue nem comprar o produto que ela própria fabricou. Ocorre o que nós chamamos de exploração do trabalho infantil. Então, quando os meninos e meninas trabalham, né, eles são retirados do convívio da família e impedidos de brincar, descansar e estudar. Em seguida, mas aqui no canto direito, eles ficam vulneráveis a diversas formas de violência e aliciamento para atividades criminosas. Né? Há dados e informações que comprovam isso. Né? Lembrando que as nossas crianças, elas são vulneráveis, elas são facilmente aliciadas. Muitas vezes, elas correm um risco de entrar a prostituição, o tráfico de drogas. Elas precisam, nossas crianças precisam do quê? Da proteção da família e do Estado, certo? Continuando aqui, ó, meninos e meninas que trabalham estão mais suscetíveis a acidentes de trabalho e problemas de saúde. Lembrando que vocês estão em processo de desenvolvimento, de crescimento. Eu, por exemplo, que eu sou professor, já estou aqui com meus 30 anos, eu já não cresço mais, eu já estou envelhecendo e tudo mais, já cheguei a minha formação, né? Corporal, óssea e tudo mais. Aqui para frente é só deteriorar, né? Não se desenvolve mais, só se deteriora. Mas vocês, por exemplo, estão em processo de crescimento. Daqui a um ano ou daqui a 6 meses, o seu corpo vai estar diferente do que antes, porque vocês estão se desenvolvendo. Né? Vocês estão em fase de desenvolvimento. Então, se vocês começam trabalhando, se te colocam para trabalhar em serviços pesados, pode prejudicar a saúde de vocês, porque vocês estão em processo de desenvolvimento. Eu lembro que eu tinha um aluno, né? Que ele chegou uma vez, eu estava corrigindo o caderno dele, eu era professor dele, já tinha uns 3 anos. Eu estava corrigindo o caderno dele, ele estava assim na minha frente, com a mão assim em cima da mesa. Aí eu olhei os dedos dele aqui, de uma das mãos, ele não tinha metade desses 3 dedos aqui, ó. Não tinha. Ele estava trabalhando, colocaram ele para trabalhar em uma máquina de triturar, né? Essas máquinas de triturar urucum. E criança, acho que não tinha nem 1,5 m, né? 1,20 m. Criança, mexendo na máquina de urucum, foi colocar o urucum, a planta lá, né? Para triturar, para separar o urucum da planta. E o dedo dele foi lá e entrou na máquina e ele perdeu parte do dedo.
acidente de trabalho, né? Então aquilo aí pode trazer consequências para a vida. Ele pode deixar de futuramente exercer o sonho dele por esse problema. Tem alguns concursos públicos que não aceitam. Já pensou se ele quiser ser policial? Né? Talvez ele não conseguiria realizar o sonho dele, porque talvez ele precisaria manusear uma arma e com a deficiência dos dedos prejudicaria a realização do sonho dele. Então, nós temos que entender que as crianças precisam estar no convívio da família, ter o direito de brincar, descansar e estudar. Este é o momento que vocês têm que aproveitar da vida de vocês. Certo? Ok? Vamos para o próximo aqui? Olha só. Meninos e meninas sofrem frequentemente de fadiga excessiva. Fadiga é o quê? Cansaço. Muito cansado. Está sentado assim, tá mole, vontade só de dormir, descansar, de não fazer nada, né? Fadiga quando trabalham, né? Fadiga excessiva, insônia, dores de cabeça e o quê? E o quê? E de coluna. E lembrando, vocês estão em processo de desenvolvimento. Vocês estão crescendo. E trabalho, né, prejudica tudo na vida de vocês, né? Impede vocês de brincar, de descansar e principalmente de estudar, ok? Continuando aqui, olha só, vocês podem ter queda no desempenho escolar ou abandonar a escola. Existem, já conheci, já tinha alunos que sumiu da escola, vinha da escola normalmente, de repente ele sumiu da escola, depois fomos saber, né? O pai tinha tirado da escola e estava ajudando o pai no serviço. Estava trabalhando e abandonou a escola. Essas são as consequências, né? Ó, causa baixa autoestima e dificuldade para estabelecer vínculos afetivos. Esse também é um dos resultados negativos do trabalho infantil. A gente olha, você pensa assim, outras pessoas, outros colegas da sua idade estão andando, seguindo as etapas como devem ser seguidas, as etapas de vida, estudando, brincando, vivendo a juventude, e você não, você é impedido de fazer isso porque tenho que ajudar a minha família, eu tenho que trabalhar, eu não posso estudar, não tem como eu estudar, não posso ir para a escola todos os dias. Então, vocês precisam refletir sobre isso, que na vida tudo tem seu tempo. Tudo tem o seu tempo. Quando vocês nascem, depois de alguns meses, vocês não começam a andar diretamente. Levanta e sai andando. Não. Vocês começam primeiro se arrastando, depois engateando, aí começa a se apoiar nas coisas, nos objetos e dar os primeiros passos. Tudo tem o seu tempo. Vai haver um tempo de trabalhar. Segundo as leis do nosso país, o Estatuto da Criança e do Adolescente, todos os menores de 16 anos não podem trabalhar, com exceção dos menores aprendizes, a partir dos 16 anos, certo? Vamos aqui para o último. Meninos e meninas que trabalham podem ter uma vida adulta limitada, vendo-se obrigados a aceitar subempregos com baixos salários em condições degradantes. Então, se vocês são privados de ir à escola, de ter uma formação para trabalhar enquanto criança, futuramente vocês não terão uma capacitação para
concorrer a uma vaga de emprego um pouco melhor. O que infelizmente vai fazer vocês, vai condicionar a vida de vocês a viver sempre em empregos degradantes ou subempregos. Certo, pessoal? Vamos continuar aqui? Ó, quero ler para vocês essa imagem aqui. Ó, as piores formas de trabalho infantil. Vamos começar aqui, ó. Vou até pegar o canetão. Deixa eu marcar aqui o primeiro, ó. Marquei aqui, ó. Demanda e oferta de crianças para atividades ilícitas, como o tráfico de drogas. Lembra que eu falei que o trabalho infantil deixa as crianças em situação vulnerável? Infelizmente, muitas delas acabam sendo aliciadas para atividades ilícitas, como o tráfico de drogas. Né? O segundo aqui, ó. Trabalhos que, por sua natureza, são suscetíveis de prejudicar a saúde, a segurança e a moral da criança, como o trabalho doméstico. Né? Olha só. A exploração sexual. As crianças se tornam vulneráveis. Infelizmente, elas acabam sendo aliciadas. Então, o trabalho infantil é muito prejudicial à vida das nossas crianças e dos nossos jovens, né, dos nossos adolescentes. Todas as formas de escravidão ou práticas análogas, como venda e tráfico de crianças, sujeição por dívida e servidão. Né? A Organização Internacional do Trabalho, nos anos anteriores, combateu muito o trabalho de escravidão. Né? A gente pensa que atualmente, em 2020, não há escravidão. Há muita escravidão, principalmente no campo. Principalmente no campo. Olha só, recrutamento forçado ou compulsório de crianças para serem utilizadas em conflitos armados, principalmente em áreas de extrema violência, em áreas em guerras. Então há essa consequência do trabalho infantil. Né? A gente vê aqui nesses pontos aqui que esses pontos negativos, a gente vê que em todo momento a gente vê o aliciamento sendo inserido na vida dessas crianças e desses adolescentes. Eles foram aliciados a trabalharem dessa forma, a entrarem nesse mundo, né? Muitas vezes que pode prejudicar a vida dessas crianças para sempre. Certo? E é um círculo vicioso o trabalho infantil. É um círculo vicioso. Vou começar aqui pelo lado, ó. Trabalho infantil. Baixa remuneração. Baixa remuneração. Faz com que as crianças abandonem a escola para trabalhar, o que resulta no baixo nível de aprendizado escolar, que vai prejudicar lá no futuro. Vai fazer essa criança que no futuro, um adulto, não tem uma formação para disputar uma boa vaga de emprego, ganhar um bom salário e vai viver só de subemprego, né? Ou de trabalho com baixa remuneração. Ó, adultos em condições desfavoráveis no mercado de trabalho. Baixa remuneração. Famílias em condições socioeconômicas desfavoráveis. Então, essa criança vai se tornar um adulto, ela vai ter a sua família, mas não vai ter uma boa formação para trabalhar e ganhar um salário um pouco melhor. Vai ganhar pouco. Sua família vai ter uma condição socioeconômica desfavorável. E, infelizmente, poderá, né, resultará crianças e adolescentes de 5 a 17 anos
em condições socioeconômicas desfavoráveis, os filhos desse adulto, né, viverão situações socioeconômicas desfavoráveis, o que pode levar a essas crianças e esses adolescentes a entrar no trabalho infantil. Você viu que é um círculo vicioso? Tem como mudar isso? Né? Se essa criança, lá no início aqui da explicação, aqui, ó, não tivesse entrado nesse mundo do trabalho infantil, tivesse estudado, se preparado, se capacitado, entrado numa faculdade ou conseguido um emprego com uma boa remuneração, será que teria um futuro igual a esse que eu falei? Os filhos deles passariam por situações socioeconômicas desfavoráveis? Não. Né? Então a gente tem que pensar e refletir sobre isso. Ok? Ó, a relação do trabalho infantil e educação. O trabalho infantil prejudica o desempenho escolar da criança. Lá, nós temos alguns dados do IBGE que vai dizer o seguinte, ó, o trabalho infantil ele reduz em 17,2% da aprovação escolar. A criança falta bastante, a criança ou adolescente falta bastante, ou abandona a escola. Reduz em 24% o progresso educacional e aumenta a evasão escolar. Né? Nós ainda temos no Brasil 8,3% dos adultos acima de 15 anos analfabetos. A gente vai ver por trás disso tem o trabalho infantil, o abandono da escola. Né? Aqui, ó, trabalho fora de casa versus não trabalho. Alunos de quarta série, quinto ano do ensino fundamental, desempenho até 11% inferior. Alunos da oitava série, nono ano do ensino fundamental, desempenho até 4,4% inferior. Alunos da terceira série do ensino médio, desempenho de até 4,4% inferior. Então, nós não vemos pontos positivos do trabalho infantil. Não vemos ponto positivo. Certo? O trabalho infantil é prejudicial para as nossas crianças e para os nossos adolescentes. E eu peço a vocês, pessoal, que reflitam sobre isso e pensem o quanto é importante os estudos e o quanto é importante vivermos cada etapa da nossa vida. Ok? Tranquilo? Quero mostrar para vocês as piores formas de trabalho infantil já encontrado. Né? Uma das piores formas é o quê? Na agricultura, pecuária, exploração florestal e silvicultura, que é a recuperação de florestas, né? Então, nós temos exemplos, como por exemplo, na produção de cana-de-açúcar ou pimenta malagueta, né? Na coleta de caranguejo, manguezais, né? Olha só a situação ali, ó. Trabalhos manuais em lavouras, fazendas, com corte ou madeireiras, já são consideradas de alta periculosidade. Para os adultos, agora imagine para as crianças, né? Que a mão é pequena, a estrutura corporal é pequena, então é muito prejudicial. Olha as consequências, doenças musculares e ósseas, né? Ferimentos, mutilações. Estão vendo lá? Mutilações, males respiratórios como bronquite, exposição a doenças tropicais como malária e febre amarela, câncer como de pele e o envelhecimento precoce, entre outras. Essas são uma das consequências. Olha aqui, ó. A pesca. Olha só as consequências das crianças que trabalham com a pesca. Afogamento, transtornos para a audição, como a perfuração de tímpano, né, e labirintite, quando entra água nos ouvidos, né, queimaduras solares, distúrbios do sono, como insônia ou sonolência profunda, e o mal dos caixões, né, que a gente fala que são dores agudas dos membros,
e desorientações. Aqui algumas consequências nesta área. Olha lá, na indústria extrativa, né, extração de pedras preciosas, mineração, extração de areia e argila e trabalhos feitos em salinas, né, na produção de sal. Olha uma das consequências ali, ó. Doenças respiratórias como tuberculose, esmagamento, asfixia, lesão por esforços repetitivos, comprometimento do desenvolvimento psicomotor, né, controle dos membros. No ano de 2000 foram resgatados praticamente 76 crianças, né, nessa indústria extrativista, com idades ali de 7 a 15 anos. Olha só, elas trabalhavam trabalhavam nas descamações de pedra em condições de sol escaldante, né? Então, olha só, condicionar essas crianças a uma situação totalmente degradante. Totalmente degradante. E na construção, né? A gente vê muitos casos da construção civil pesada, né? Construção, restauração, reformas e processos de demolição. Né? Quais são as consequências? Doenças de músculos e ossos, como a tendinite, mutilação, esmagamentos, cortes, traumatismo, intoxicação por poeiras, doenças de pele, como dermatite, de contato, reação alérgica, em contato a substâncias perigosas e também episódios depressivos, né? Essas informações foram coletadas do site do Ministério da Saúde, né, que vem exemplificar as consequências do trabalho infantil. Temos aqui os serviços coletivos, sociais, pessoais e outros, que é o comércio ambulante, serviço de office boy, artesanato, atendimento a idoso e a criança, trabalho em cemitérios, em estamparias e tinturarias. Olha as consequências. Olha as consequências para a saúde. Como são diversos tipos de trabalho, as consequências também correspondem à variedade de trabalhos. Eles vão desde a queimadura por exposição a substâncias tóxicas, deformações na coluna, comprometimento no desenvolvimento afetivo, dependência química, atividade sexual precoce e alcoolismo. Muitos problemas de saúde, talvez a criança ela não sente no início, o adolescente não sente no início, mas virá no futuro, né? E essas consequências serão provocadas devido ao esforço, ao trabalho que ele executou lá no passado enquanto menor de idade, quando criança, enquanto adolescente. E temos o serviço doméstico, temos 3 formas, que é o trabalho doméstico infantil, seja para terceiros ou dentro da própria casa. Pode trazer algumas doenças, né? Doenças por esforço repetitivo, como a tendinite, contusões, ferimentos, queimaduras, ansiedade, alteração na dinâmica familiar, transtornos do sono, né? Deformidade na coluna vertebral e neurose profissional, ansiedade por causa de traumas no ambiente de trabalho. Né? Então, nós temos que refletir sobre isso. Mostrei algumas formas de consequências causadas pelo trabalho infantil. Né? A gente vê só pontos negativos, pontos que prejudicam as nossas crianças e os nossos adolescentes. Para finalizar, eu quero apresentar 10 direitos da criança aprovados pela ONU, a Organização das Nações Unidas, em 1959. Ou seja, desde 1959, as nossas crianças e os nossos adolescentes têm direitos, né? Direitos universais, criados pela ONU, né? E que devem ser cumpridos. Esses direitos têm poder e têm valor. Né? Vamos lá, esses direitos? Vejam só os 10 direitos da criança, né, aprovados pela ONU em 1959. Olha só o primeiro. Todas as crianças, independente de cor, sexo, língua, religião ou opinião, têm os direitos a seguir garantidos. O segundo,
olha só. A criança será protegida e terá o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social adequados, ou seja, a criança será protegida e terá o direito, né? O direito do desenvolvimento por etapas, né? Mental, moral, espiritual, social. Né? Então, nada de pular etapas, tirar o direito da criança de estudar, de brincar e forçar ou fazer ela trabalhar. Né? 3. A criança tem o direito a nome e nacionalidade. Nacionalidade é um país de nascimento. 4. A criança terá direito à alimentação, recreação e assistência médica. 5. Crianças deficientes terão tratamento, educação e cuidados especiais. 6. A criança precisa de amor e compreensão. 7. A criança terá direito a receber educação, que será gratuita, pelo menos no grau primário. 8. As crianças estarão em quaisquer circunstâncias entre os primeiros a receber proteção e socorro. 9. A criança será protegida contra qualquer crueldade e exploração. Não será permitido que ela trabalhe ou tenha ocupação que prejudique os estudos ou a saúde. 10. Toda criança terá proteção contra atos de discriminação. Pessoal, só para nós concluirmos, né, a nossa atividade de hoje, eu gostaria de dizer que vocês precisam, né, priorizar as etapas da vida de vocês, né, a juventude de vocês. Este é um momento em que vocês precisam estudar, precisam brincar, viver a juventude, aproveitar a juventude, né, aproveitar o convívio com a família. Este não é o momento de trabalhar, né? Tanto que todo dia 12 de junho, né, é uma data onde chamamos de Dia Mundial contra o Trabalho Infantil. Né? O trabalho infantil ele atrapalha o desenvolvimento das nossas crianças e dos nossos adolescentes, prejudica o futuro, tira oportunidades. Muitas vezes as piores consequências do trabalho infantil vêm lá no futuro. Então, aproveite esse momento para estudar, para viver com a família, para viver a adolescência, né? A infância. Né? Isso é muito importante, certo? E caso vocês presenciem, né, situações de trabalho infantil, não deixem de denunciar. Né? Tem um telefone aqui, ó, o Disque 100, que é o Disque Denúncia, em que vocês podem entrar em contato e denunciar. Caso vocês observem, caso vocês vejam uma situação de trabalho infantil. Ok, pessoal? Agradeço, muito obrigado por vocês estarem, né, assistirem esta apresentação. Eu fico à disposição de vocês para tirar qualquer dúvida, para conversar pelo WhatsApp, vocês têm o meu contato, entrem em contato. Em caso de dúvidas, não fiquem em dúvida. Entre em contato, ok? Muito obrigado e até mais, pessoal.